Beleza, pessoal? Bom ou não? Vamos para mais um vídeo aí? Nós vamos falar sobre transdutor de compressão. É uma dúvida terrível, né? Transdutor de compressão 7 bar, 16 bar, 100 PSI, enfim. Qual transdutor que eu vou usar? Qual que eu vou comprar? O pessoal fica nessa dúvida terrível aí, sem saber a diferença de um e de outro. Então vamos tentar falar um pouquinho aí sobre as diferenças dos dois, tá? Do de baixa pressão e o de alta pressão. Transdutor VCO, nós temos os dois. Temos o para 100 PSI e para 250 PSI. Essa é a pressão máxima que é medida pelo transdutor, por um e pelo outro, que é diferente da pressão máxima que ele suporta. Então, ele mede até um determinado valor. Isso não significa que uma pressão maior que essa vai danificar. Não, não vai danificar. Ele pode receber uma pressão maior, só que não vai medir, né? Ele não vai te dar a informação daquela pressão acima do limite. Então, se o transdutor trabalha com 100 PSI, até 100 PSI ele vai medir. Acima disso, ele simplesmente não vai medir, também não vai danificar até um determinado valor, é lógico. Os dois, tanto o de 100 PSI quanto o de 250 PSI, são para trabalhar com linha leve. Então, os dois aí vão ser aplicados na linha leve. Primeira característica aí dos dois, precisão. Então, tanto o de 100 PSI quanto o de 250 PSI são extremamente precisos. Então, ele tem ali o PMS exato cravado. Se o transdutor não tiver precisão, ele perde ali a função que ele tem, né, de diagnóstico. Então, primeira característica que precisa ter é com relação à precisão. E aí, tanto o de 100 PSI quanto o 250 PSI tem ali a precisão tanto no gráfico, né, em todos os pontos do gráfico, quanto na questão de tempo. Não tem atraso. Ele é preciso ali na questão de precisão ali de tempo, ok? O gráfico vai ser idêntico, né? Os dois vão trabalhar com sincronismo, com informação do PMS para análise ali de posicionamento da roda fônica, escape obstruído, problemas mecânicos ali com relação ao vale da admissão, ao vale da descompressão. Então, todas essas informações que são tiradas ali em marcha lenta, você vai ter tanto com o transdutor de 250 PSI quanto de 100 PSI. A diferença, né, tá no que já diz ali o nome, na pressão máxima que cada um suporta em termos de medição. Então é o seguinte, olha só, tenho aqui um gráfico do transdutor de compressão de 100 PSI e tenho aí as características dele, né? Tem aqui o PMS, né? O PMS dele está aqui no topo, tem o PMS exato. Nós não vamos falar muito sobre os detalhes do gráfico, nós vamos falar isso até em outros vídeos para frente, mas a princípio, basicamente, a diferença do transdutor de 100 PSI e o de 250 PSI, até para te ajudar a definir, né, qual que vai te atender melhor, qual que você prefere aí para adquirir, né? Então, basicamente, nós vamos falar sobre isso. Então, aqui eu tenho o PMS exato, a característica da onda, tanto de 100 PSI quanto 250, vão ser iguais. Essa é uma imagem capturada na marcha lenta. O de 100 PSI, quando chega ali em 100 PSI, que é uma pressão relativamente baixa ali para o cilindro, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai ter um corte na linha de cima da onda, ó. Então ele vai chegar no limite da pressão e ele vai ter um corte ali, ó. Então vai ficar reto aqui em cima, ok? Isso não atrapalha o diagnóstico, porque as características aí da onda que eu preciso para análise, que é
PMS. PMS eu posso pegar ele bem aqui no meio, ó. Tem dificuldade para pegar, ok? As outras informações aí do gráfico, na linha de escape, na linha de admissão, tudo tranquilo, eu consigo pegar. Então, de uma forma bem simplificada para dizer aí o seguinte, o de 100 bar vai chegar no limite da pressão, vai cortar a onda, tá? Então eu consigo analisar tanto quanto o de 100 quanto o de 250, catalisador entupido, PMS, sincronismo, né? A abertura e fechamento das válvulas, eu consigo ver tanto quanto um gráfico quanto o outro. Então, o que o 250 PSI vai me oferecer a mais? A vantagem que eu tenho do transdutor de 250 PSI é que, além de fazer as análises, todas as análises que são feitas com o transdutor de 100 PSI, ele também vai medir a pressão máxima dentro do cilindro. Então vamos lá, eu tenho um gráfico aqui, ó, de um transdutor de 250 PSI. Observe aqui, ó, que no início ali, ó, logo na partida, ele vai gerar uma pressão bem maior e depois ela vem caindo, ó. Depois ela vai caindo, a pressão ela estabiliza, né? Mas no início ali, ó, existe ali a pressão máxima do cilindro. Então, uma vantagem aí do transdutor de 250 PSI, além dele não cortar ali quando chegar ali em 100 bar, 100 PSI, 7 bar, né? Ele ainda me dá a condição de avaliar a pressão máxima que tem dentro do cilindro, que está aqui no caso. Agora um detalhe aí, tanto para o de 100 PSI quanto de 250 PSI, está em relação a como fazer essa medição aí dos valores em cima do gráfico. Por quê? Primeiro, existem ali várias unidades de medida de pressão. Então você tem ali PSI, bar, kPa, milímetro de mercúrio, entre outras ali, que são várias unidades de medida para trabalhar com pressão. E a maioria dos osciloscópios vão trabalhar com tensão. Então, você pegar ali a tensão e passar para a pressão, e você ainda tem, além dessas várias unidades de medida, você tem pressão relativa, que é diferente da pressão absoluta. Você tem a pressão atmosférica, que vai influenciar em cima da pressão que você está calculando. Então, tudo isso acaba te gerando ali uma dificuldade para medir esses valores. Então, nós vamos te mostrar como que você vai fazer para fazer essas medições sem precisar ficar fazendo aí conta, sem ficar quebrando cabeça em cima disso. Quando você recebe o transdutor VCO, você tem uma tabelinha, tanto para o 100 PSI quanto para o de 250. Então eu tenho a tabelinha aqui, ó, nós vamos abrir ela aqui, e essa tabelinha, ela já vem ali, ó, com os valores ali do gráfico que você pegou, bastando ali que se alimente com alguns valores. Olha só, eu tenho aqui, ó, nessa tabelinha aqui, esses valores aqui na parte de cima, ó, que estão aqui no quadrinho verde, que são os valores que você tem lá na tela, que você vai pegar lá na tela, que são esses aqui, ó, a tensão máxima na linha de pressão, a tensão máxima na linha de escape, a pressão atmosférica, que é a primeira informação que você vai alimentar aqui na sua tabelinha, e a tensão na linha de admissão. Então você alimentou aqui essas informações na tabelinha, ele já vai te dar ali todas as informações ali que você precisa. Então olha só, vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Vamos alimentar ele aqui com os valores que nós temos aqui, ó. Vou pegar aqui. Então, nós vamos alimentar aqui, ó, o gráfico com os valores de pressão que nós temos aqui, ó, na medição. E a partir do momento que eu colocar esses valores, ele já vai me dar a pressão máxima do cilindro,
a pressão do escape, se tem obstrução no escape ou não. Então, como que você vai usar essa tabelinha? Olha só. Tenho aqui, ó, o sinal que foi gerado, né? Então, vou pegar aqui, primeira informação que eu preciso alimentar lá é a pressão atmosférica. Repara aqui, ó, ele vem numa linha reta, né? Antes de começar ali a funcionar o motor, ele já tem uma pressão ali, ó. Ele já tem um valor que está na tela, aqui, ó. Eu pegando em cima dessa linha, ele está me dando ali, ó, 524 milivolts. Então eu vou alimentar aqui na minha tabelinha. Tensão da pressão atmosférica inicial, 524. Então eu ponho ali 524 milivolts e já alimento minha tabelinha com esse valor. Tensão máxima na linha de compressão. Eu vou pegar essa tensão aqui, ó. Logo na partida aqui, ó, ele veio com a pressão máxima. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, que é 3,41 volts. Como eu tenho que colocar na minha tabela em milivolts, então eu vou colocar lá, não vou colocar 3,41, eu vou colocar 3.410. Com isso, olha só, ele já me dá aqui, com esses valores que eu coloquei, ele já me dá a pressão máxima no cilindro, que é compressão relativa. Por que é compressão relativa? Porque é a diferença da pressão que foi medida dentro do cilindro pela pressão atmosférica. Então, não é uma pressão absoluta, é uma pressão relativa. Ele deu aqui, ó, 12,44 bar, 180 PSI. Então, na tabelinha, ele já vai te dar o valor aqui, ó, em 3 unidades de medida diferentes. Por que isso? Porque tem gente que está acostumado com PSI, tem gente que está acostumado com bar. Então, para te facilitar, para você não ter que ficar ali convertendo um valor em outro, então ele já vem com 3 unidades aqui, ó, que são as mais utilizadas aí, né, para te auxiliar. Então são 1.243 kPa, 12, né, o pessoal utiliza muito mais aí bar e PSI, né, então 12,4 bar, 180 PSI. Eu preciso também identificar ali, num caso de análise de escape, se ele está obstruído ou não, como fazer essa conta. Então, a pressão da linha atmosférica eu já tenho, é só eu colocar ali agora a pressão na linha de escape. Então, eu pego ele aqui na marcha lenta, ó, ok? E vou até ampliar ele aqui um pouquinho, para a gente pegar esse aqui com mais precisão. Quando você estiver trabalhando com Hantek, te aconselho a usar, né, na marcha lenta para avaliar o escape com 500 milivolts. Você vai ter uma precisão maior. É o que eu fiz aqui em termos de aumentar ali o gráfico, né? Então você acaba tendo uma precisão maior ali na medição. Você não vai ter condição de fazer no Hantek. O mesmo que eu fiz aqui de ficar mudando ali o gráfico, né? Então você já trabalha ali na marcha lenta, está avaliando o escape. Eu tenho aqui uma tensão, ó, vou pegar o ponto maior dele aqui, ó, essa linha aqui, ó, aqui, ó, que é o ponto maior dele. Então eu vou pegar o ponto mais alto aqui do escape, ó, que está dando ali, ó, 537 milivolts. Eu ponho na minha tabelinha 537 milivolts e ele já me dá que a pressão ali no escape, ó, está 0,06 bar. Até 0,30 bar, eu considero ali que meu escape está trabalhando livre. Acima ali de 0,30 bar, eu já tenho uma obstrução, alguma coisa segurando ali os gases lá no escape, né? Então aí eu já não preciso ficar ali preocupado com pressão atmosférica, com qual unidade de medida que eu vou usar. Eu alimento ali em tensão, né? O seu osciloscópio geralmente ali, principalmente quem trabalha com Hantek, que é o mais utilizado aí, né? Ele vai trabalhar com tensão, então não tem problema. Você joga ali a tensão e ele já vai te dar em pressão. E para finalizar aqui, ó, eu vou pegar a linha
na fase aqui de vácuo, né, da admissão. Ele está me dando ali, ó, 0,38, então seria ali 380 milivolts, né? Então vou alimentar aqui, ó, com 380 milivolts e ele já me dá ali o vácuo do cilindro, ó, que está dando ali 62 bar, que são ali, ó, 620 milibar, ok? Ou 9 PSI. Bacana? Então é isso aí. Se gostou, se te ajudou, deixa um joinha. Essa tabela, tenho ela para os transdutores VCO, 250 PSI e 100 PSI. Vamos imaginar aí, você mesmo montou seu transdutor com o MPX, que seria ali o de 100 PSI. Essa tabelinha de 100 PSI vai servir também para o seu transdutor que você montou aí em casa mesmo, né? Você fez lá, então se você quiser essa tabelinha para usar com o seu transdutor, MPX também pode usar. E para você que tem o transdutor VCO, não tem a tabelinha, é só pedir, dá uma chamada lá no Instagram, que está aí embaixo, que eu mando para você. Tanto a de 250 PSI, quanto a de 100 PSI, beleza? Você está utilizando lá junto com o transdutor.